Salve, salve galera, tudo em paz com vocês? Vídeo novo na área e hoje é dia de abordarmos um tema pra lá de polêmico e que gera bastante discussões entre os amantes do futebol. Portanto, já vai deixando o seu like pra dar aquela moral em nosso trabalho. E se você ainda não for um inscrito do canal, o convido para se inscrever e não perder nenhum vídeo novo daqui pra frente. O Mundial de Clubes da FIFA que conhecemos atualmente teve sua primeira edição chancelada pela entidade máxima do futebol em 2000. O primeiro campeão desse novo formato foi o Corinthians, depois de bater o Vasco da Gama na grande final. Entre 2001 e 2004 não houveram edições do torneio, que só voltou a ser realizado em 2005, permanecendo anualmente no calendário do futebol mundial até os dias atuais. Anteriormente ao Mundial FIFA, era realizada a Copa Intercontinental, ou Mundial de Interclubes, como era denominada. Os participantes dessa Copa eram apenas dois clubes, sendo os vencedores da Liga dos Campeões da Europa e da Copa Libertadores da América, respectivamente. Mas, além da extinta Copa Intercontinental e do atual Mundial de Clubes da FIFA, aconteceram outros campeonatos que para muita gente tinha caráter de título mundial, e é exatamente esses campeonatos que você ficará conhecendo agora. Copa Rio. A Copa Rio Internacional foi uma competição realizada no Brasil nos anos de 1951 e 1952. Os jogos eram disputados nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, e o torneio contava com equipes da América do Sul e da Europa. O critério para a escolha dos participantes era definido conforme as conquistas nacionais em seus respectivos países, sendo que os representantes do futebol brasileiro foram escolhidos através de conquistas estaduais, pelo fato de, na década de 50, a primeira competição de caráter nacional a ser realizada no Brasil aconteceu apenas em 1959. A primeira edição foi vencida pelo Palmeiras ao bater a Juventus da Itália na grande final, e no ano seguinte, o vencedor foi o Fluminense ao bater o Corinthians na finalíssima. Ambos os clubes brasileiros se consideram campeões do mundo, mesmo a entidade máxima do futebol FIFA não reconhecer tais conquistas. Torneio Octogonal Rivadavia Corrêa Meyer. Realizado em 1953, o torneio octogonal Rivadavia Corrêa Meyer foi o sucessor da extinta Copa Rio. O torneio teve os mesmos moldes da competição anterior, com partidas realizadas nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, e com critério classificatório mantido. Porém, nessa edição, a grande maioria dos participantes eram clubes brasileiros, e a competição era praticamente um mini torneio Rio-São Paulo. Os clubes foram divididos em dois grupos, tendo os dois primeiros de cada avançado às semifinais. A grande final foi realizada entre Vasco e São Paulo, com o clube carioca levando a melhor sobre os paulistas. Pequena Taça do Mundo. A Pequena Taça do Mundo, também conhecida como Mundialito de Clubes, foi um torneio intercontinental realizado na Venezuela e que teve 13 edições. As primeiras 6 edições contavam com 4 clubes e a fórmula de disputa era em turno e retorno, onde todos se enfrentavam e aquele que somasse mais pontos se tornaria o campeão. Em 3 oportunidades, clubes brasileiros levantaram o troféu, tendo o Corinthians vencido a competição em 1954 e o São Paulo em 55 e em 63. Ao longo dos anos, participaram do Mundialito tradicionais clubes do futebol mundial, tais como Real Madrid, River Plate, Roma, Benfica, Porto, entre outros, o que deu certo peso e relevância à disputa do certame. Troféu Triangular de Caracas. O Troféu Triangular de Caracas, ou Torneio de Caracas, era realizado paralelamente à Pequena Taça do Mundo. A fórmula de disputa era todos contra todos e apenas com jogos de ida, onde quem somasse mais pontos se sagraria o vencedor. Ao todo, aconteceram 10 edições do torneio, e o maior campeão é o brasileiro Botafogo, que conquistou o troféu em 67, 68 e em 1970. Podemos destacar a edição de 1967 como a mais emblemática para o time da Estrela Solitária. Afinal de contas, os outros 2 participantes eram nada menos que o Peñarol do Uruguai, atual campeão da Libertadores e do Mundial Interclubes, e do gigante Barcelona da Espanha. Bangu e Cruzeiro, tendo o clube mineiro levantado a taça em 2 oportunidades, são outros clubes brasileiros campeões do Triangular de Caracas. Torneio Internacional de Paris.
O Torneio Internacional de Paris, assim como outros já mencionados aqui no vídeo, seguia como critério para classificação a conquista de títulos nacionais nos respectivos países das equipes convidadas. O torneio contava com a presença de 4 clubes, sendo um do país anfitrião, um brasileiro e outros 2 europeus. A fórmula de disputa era no sistema mata-mata, onde os clubes se enfrentavam em semifinal e final. A primeira edição ocorreu em 1957 e o primeiro campeão foi o Vasco da Gama, ao bater o timaço do Real Madrid de Stéfano na grande final. Outros clubes brasileiros também conseguiram vencer o torneio, como o Santos, que venceu em 60 e 61, o Botafogo em 63, o Fluminense em 76 e 87 e o Atlético Mineiro em 82. É bem verdade que a partir dos anos 70, o Torneio de Paris foi visto mais como um torneio de pré-temporada e não chamava tanta atenção como nas edições dos anos 50 e 60. International Soccer League. A International Soccer League, ou Liga Internacional de Futebol, foi um torneio realizado na cidade de Nova York entre 1960 e 1965 e com autorização e reconhecimento da FIFA. A primeira edição contou com 12 participantes e o primeiro vencedor foi o brasileiro Bangu. A princípio, o representante brasileiro seria o Fluminense, campeão carioca de 59, mas devido à desistência do mesmo, o Bangu acabou substituindo o Clube das Laranjeiras. A fórmula de disputa era em fase de grupos, onde o primeiro colocado de cada avançava à grande final. Ao longo das edições, grandes clubes do futebol mundial estiveram presentes no torneio, tais como Bayern de Munique da Alemanha, Sporting de Portugal, Chivas Guadalajara do México, Besiktas da Turquia, entre outros. Na edição de 1962, outro clube brasileiro conseguiu ser campeão. Dessa vez foi o também carioca América, que venceu Belenenses de Portugal na finalíssima.